Muito bem-vindo, eu sou Rafael Cerqueira, este é a Voz da Psicologia, sua casa, o seu podcast sobre empreendedorismo para você, psicólogo, psicóloga ou curioso que está vindo para o mundo maravilhoso da psicologia e futuramente vai empreender também. Hoje eu tenho o prazer de estar recebendo aqui a Liana, muito obrigado. Olha como minha mão tá gelada. Que isso, né? Rafael? É ar-condicionado e ansiedade para poder conversar com você. A gente faz essas pesquisas, olha, né, um pouquinho da vida da pessoa. Eu pensei, ó, esse papo vai render. Fiquei Eu que estou muito feliz com o convite e muito feliz de estar aqui e poder contribuir com vocês, com todos os psicólogos que estão nos acompanhando. Maravilha. Agora eu vou ter a oportunidade de ouvir de você se apresentar quem é Liana, porque eu conheci só o que as redes sociais mostraram. Então você tá livre para se apresentar como você quiser para mim. Rafael, então, sou Liana Peixoto, sou publicitária de formação, sou especialista em marketing, sou mestre em tecnologias, comunicação e educação, atuo no mercado de publicidade há mais de 20 anos e atualmente trabalho com consultoria, levando empreendedores de um ponto atual ao sucesso. A ideia é fazer com que eles entendam qual trajetória seguir, qual o caminho mais claro, para que eles possam seguir passos melhores, né? Porque a gente sabe que nesse caminho, buscando resultados dentro de tanta vastidão que a gente tem hoje, quando você tem o apoio de alguém ao seu lado, isso facilita muito e é onde a gente trabalha tentando conduzir e atuar como facilitadora desse processo. Que legal. Já não é fácil ser psicólogo, saber toda a parte da teoria, como funciona a prática, especialização, muitos e muitos e muitos livros e supervisão. É muito bom ter alguém para ajudar a gente com isso, porque é impossível ser especialista de tudo. Com certeza. Eu acho que isso, eu falo por mim, que eu também tenho a minha empresa. E quem sou eu para ir lá e me atrever a fazer o trabalho de contabilidade? O meu financeiro eu faço male-male, sabe? Então, não dá pra gente fazer tudo. A gente precisa contar com especialistas. Minha empresa, inclusive, se chama Come Together, porque eu acredito que a gente faz muito melhor quando a gente faz juntos. Não dá pra gente fazer tudo sozinho. Então, eu sou especialista técnica em uma área, você é especialista técnico em outra área. Quando a gente soma isso, a gente consegue muito mais. Legal. Come Together, alguém era fã de Beatles? Eu sou muito fã. Não sei por que eu pensei nisso, sabe? Veio uma sinapse assim, eu pensei nisso. E eu vejo muita sintonia entre música e comunicação. Eu acho que a harmonia que é preciso existir para que as coisas funcionem está muito conectada. Acho que todo o ritmo, todo o tom que é necessário para que flua, para que as pessoas se conectem com você, a música também tem isso, assim como na comunicação. Você toca algum instrumento, canta, faz alguma coisa assim? Sou péssima, não toco nem palma direito. Mas sou apaixonada em música, sou apaixonada em Beatles e Come Together veio daí. A gente, eu sempre vou lembrar de um professor que eu tive de violão, muito tempo atrás, que ele falou assim, não existe músico ruim, mas existe músico que não ensaiou o suficiente. E eu comento isso porque até é esse esforço de organização, de cada um fazer o seu papel, como tem que fazer, porque talvez a pessoa que, sempre gosto de frisar isso, que ouve a gente falando sobre empreendedorismo, pensa assim, eu não tenho dom, eu não levo jeito, eu não nasci pra isso, e na música é assim também. Ah, eu não tenho dom, não, gente, é prática, é estudo, estuda muitas e muitas horas. Né? Pega os seus artistas preferidos e procura um pouquinho da história e vai ver quantas horas ele passava ali com o instrumento, estudando, que você vai ver que genialidade é uma mentira que se alguém te contou que existe... Rafael, 10 mil horas. De acordo com o livro Outliers, Os Foras de Série, que foi escrito por um psicólogo norte-americano, existe uma regra das 10 mil horas que tornam pessoas comuns em foras de série. E ele fez esse livro citando exemplos, como o caso de Mozart, como o caso dos próprios Beatles e tantos outros que conseguiram sair de um status normal e alcançar um nível muito extraordinário, a serem considerados genialidades.
Bill Gates também é citado no livro. E o que é a teoria dele? É que ninguém nasce bom. Todo mundo, em algum momento, teve que... Óbvio, ele também trabalha que existem outros fatores que contribuem, como o momento histórico ideal, tudo isso também vai somar. Mas que ninguém nasce bom. O que faz com que você se torne bom é a excelência que você vai conquistando à medida que você vai fazendo. Que legal, não conheço esse livro. É fantástico, é um livro excelente, assim, que acho que todo mundo deveria ler, porque a gente tem a mania de se sentir pequeno, principalmente nesse mundo de redes sociais, onde a gente vê todo mundo... Nossa, a gente vê o melhor lado. Eu gosto de brincar que na internet a gente conhece perfis, a gente não conhece pessoas. E o que é um perfil? Quando eu tô vendo um perfil, eu tô vendo um lado. E o outro lado? E a frente? E o que essa pessoa é por dentro? A gente não tá vendo. Então, a gente fica vendo o lado perfeito, o lado maravilhoso das pessoas e a gente não sabe o que realmente ela passou para chegar até ali. E aí a gente se compara e a gente fala, eu sou péssima, não posso gravar um vídeo, não dou conta de fazer isso, eu sou um péssimo empresário, eu não dou conta de gerir minha empresa. Mas, para mim, é a prática que nos leva realmente a alcançar o que a gente busca, o que a gente almeja. Que legal. Tem um autor antigo, o Howard Gardner, que falou sobre a teoria das inteligências múltiplas. Já ouviu falar? Sim. E ele tinha medo, na época que ele colocou, né, definindo o que era cada inteligência lógico-matemática, que as pessoas pensassem assim, se eu não nasci com X inteligência desenvolvida, eu não posso ser genial nisso, porque ele acabava trazendo exemplos de pessoas, por exemplo, tem uma pessoa extremamente inteligente com relacionamento intrapessoal, né, entender o que é o outro por dentro, ser empático. Vamos pegar um exemplo na psicologia, Freud, né, que foi muito famoso assim, dentro da área da psicanálise. Então Freud tinha toda essa genialidade. Ele usava de exemplo, mas ele nunca falou que essa pessoa já nasceu dessa forma. Freud mesmo, eu não sou psicanalista, tá, mas eu tô usando isso como exemplo. O Freud teve uma época que ele atendia 80 pessoas em uma semana. Era muito... Essas 10 mil horas aí, ele foi, né, acumulando, leu muito. Ele é uma pessoa que leu muito tudo que veio antes da época dele. Então, nossa, Freud era gênio? Freud era muito esforçado também. Era muito estudioso, era muito curioso, ele gastou muito tempo com isso. Não à toa, ele fez uma obra que se reflete até hoje, mais de 100 anos depois. Exatamente. Então, assim, o livro fica de indicação para todo mundo, porque ele realmente entrega várias histórias. Então, como que Bill Gates chegou onde ele chegou? Porque ele simplesmente nasceu genial? Não, ele era uma criança que realmente nasceu em uma família rica, em um bom momento histórico para isso, que tinha o primeiro computador na escola dele dos Estados Unidos. Então, dentro da escola, no clube de mães, elas conseguiram comprar o computador, ele tinha acesso, ele fugia de casa à noite para poder usar, ele era monitor, então o que ele usou, aquele computador ao longo dos anos, trouxe para ele todo o conhecimento que ele tinha. Os Beatles, o que eles tocaram durante 2 anos em Amsterdã, nas noitadas de Amsterdã, para eles conquistarem toda a harmonia que existia entre o grupo. Então, ele mostra que a gente precisa mesmo se dar a chance de seguir em frente com o que a gente gosta e aprender. E com o que a gente não gosta também, porque quando a gente é empreendedor, existem várias coisas que a gente precisa, pelo menos, conhecer para que a gente consiga tocar o nosso negócio. E tem bastante. Trabalho bom é ser herdeiro. O melhor trabalho do mundo. Sim, eu tô falando sim, mas eu desconheço. Eu imagino que eu seja. Eu só imagino, exato. Tem uma frase, trabalhe com o que gosta e nunca mais trabalhará na vida. Mentira. Assim, por mais... É muito importante trabalhar com o que gosta, com o que a gente enxerga propósito. Isso ajuda e muito a gente evitar um burnout lá na frente. Mas todo trabalho vai ter a parte chata, né? Raramente, muito raramente vai ter só os louros, assim. Já que a gente já entrou em papo de música, né? Uma vez eu tava ouvindo um baixista que eu gosto muito e alguém falando pra ele sobre o preço do show, que estavam achando muito caro, e ele comentou assim, gente, vocês não pagam pra eu subir no palco e tocar. Isso eu faria de graça. Eu adoro tudo isso. Mas o tempo que eu passo treinando, ensaiando, fazendo reunião, compondo, viagem. Ele falou, nossa, eu passo muitas horas em vans,
né, viajando para fazer a turnê. As pessoas pagam por isso. O show eu faria de graça, não tem problema. O show eu amo fazer. É a coisa mais legal do mundo, que traz isso do trabalho com que gosta e nunca mais trabalhará na vida. Ele na van viajando é trabalho também. Eu acho que isso está inerente na maior parte das nossas profissões, né? A gente acaba escolhendo e a gente pode dar graças que a maior parte de nós consegue trabalhar com o que gosta. Imagino que a maior parte de quem esteja nos ouvindo trabalha com o que gosta. Mas não é só isso. Se fosse, seria maravilhoso, mas a execução do trabalho em si, ela depende de vários outros fatores. E esses fatores, eles vêm e a gente precisa conhecê-los, entendê-los, mesmo que seja para delegar. Nós precisamos ter aí um conhecimento técnico a respeito deles também. E, parafraseando até João Kleber, para. A gente já falou de Beatles, falou de tanta coisa. Nos empolgamos. Mas eu queria entender um pouco da sua história, porque assim, formado em publicidade, né, trabalha com comunicação, aí também tem uma relação com educação, tecnologia. Queria saber um pouco da sua história, até conhecer a sua história é importante para inspirar as pessoas que estão aqui nos ouvindo, que querem aprender um pouco sobre empreendedorismo. Rafael, eu sempre gostei muito, o bichinho da publicidade, quando ele pica alguém, eu acho que não tem como fugir. Comecei na graduação de Publicidade e Propaganda e eu acho que a partir daí tudo se constrói, porque a publicidade, assim como o jornalismo, o cinema, relações públicas, todos esses cursos eles estão dentro de uma grande área chamada comunicação social. Acho que muita gente não sabe isso, mas a comunicação social, a gente não aprende só a fazer comunicação com o mercado. A gente vai lá na base da nossa comunicação humana. Quando eu falo a palavra casa, o que ela significa para o Rafael é uma coisa, o que ela significa para a Liana é outra, o que ela significa para a equipe que está aqui com a gente é outra. E se eu falar ela para alguém que fala mandarim, ela nem vai entender, mas vai soar a talvez uma palavra parecida que ele vai entender outra coisa. Então, a gente vai na essência da comunicação. E como isso dita o nosso dia a dia. A nossa vida, a forma como a gente vive em sociedade. Então, os meus gestos, se eles não vão ser ofensivos a alguém, o meu tom de voz, se ele não está sendo exagerado, se ele não está sendo baixo demais, se ele não está comunicando que eu estou chateada de estar aqui dentro, algo desse tipo. Então, a nossa comunicação ela é algo muito mais amplo. Então, desde lá da graduação, para mim, a comunicação é algo muito mais amplo do que a comunicação com o mercado por si só. Mas eu já saí de estágio, emendando com a agência de propaganda, entrei como sócia e comecei a dar aula pouco tempo depois, que eu me especializei em marketing. E aí a educação fez meu coração, né? Educar é muito bom. Você chegou a dar aula para a graduação? Para a graduação. Dei aula por 10 anos na graduação e eu falo que a educação está em mim e vai estar para sempre. Hoje eu não dou aula mais em universidade, mas eu estou dentro do Sebrae, eu dou palestras, eu dou workshops, porque para mim a troca que a gente consegue dentro desse processo de levar conhecimento, ela é muito grande. Então a gente leva um pouquinho da gente e a gente recebe um tantão de volta, e isso é muito positivo. Então, aí a comunicação já começou a casar com a educação e aquilo ali, para mim, eu já vi que existe muita transformação social que a gente pode promover a partir disso. E a tecnologia foi surgindo à medida da necessidade mesmo. A comunicação que talvez eu aprendi lá na minha faculdade, ela ficou obsoleta no quesito mercadológico, porque a tecnologia veio mudando e trazendo um outro cenário, uma outra situação, e a gente precisa se adaptar. E muito disso veio pela tecnologia. E quando eu tive a oportunidade de fazer um mestrado, primeiro que eu dava aula em faculdade, mas eu não tinha uma paixão acadêmica de vou continuar aqui. Vou fazer doutorado e quero fazer pós-doc, porque eu sentia que isso ia ficar muito preso dentro de uma esfera
vai ficar preso numa biblioteca? Eu vou ficar 4 anos produzindo para ficar preso dentro de uma biblioteca? Isso me incomodava muito. E no final das contas, o seu trabalho, ele foi um artigo científico que tem muito valor. Sim, mas com requer certeza. um perfil. Exatamente, são perfis diferentes. E o meu sempre foi muito prático, muito objetivo. E me veio o start de fazer um mestrado quando surgiu o primeiro mestrado profissional aqui em Uberlândia, dentro da minha área de atuação, que era um mestrado em Tecnologias, Comunicação e Educação, dentro da UFO. Aí eu falei, opa, peraí, profissional, então eu vou poder produzir algo que vai ser colocado em prática, não vai ficar dentro de uma biblioteca, vou poder pegar um problema real e solucionar um problema real. Isso eu gosto, isso eu faço todos os dias, quero. E na época eu desenvolvi um projeto com uma criação de metodologia para pequenos empresários conseguirem construir o seu próprio negócio. Então, focado em métodos de aprendizagem para adultos, né, e que possam ser levados para dentro das empresas. Que aquele empresário que faz 50 atividades no dia, ele não tem o tempo que um jovem ou um adolescente tem e a absorção que esses jovens têm. Então, desenvolvi um plano de aplicação, foi excelente, nós conseguimos colocar em prática, consegui vender esse projeto para algumas empresas que viram muito resultado com isso e eu falei, acho que eu vou começar a adaptar isso para outras coisas, outras vertentes. Até me veio um exemplo na cabeça, eu conheço um casal que eles coordenam, né, eles fundaram uma clínica de cuidados para pessoas idosas e assim, eles tinham o conhecimento deles, né, são pessoas mais velhas, estão aprendendo fazendo, e o filho deles, adulto, trabalhando na clínica, e eles falam muito isso pro menino, você tinha que fazer administração para aprender a administrar o negócio, e ele, mas eu queria fazer enfermagem, eu vou gastar 3, 4, 5 anos estudando administração. Às vezes, acho que ele não precisava fazer 4 anos, porque ele não precisa ser o administrador. Ele, na verdade, precisa entender, administrar o empreendimento dele. Seria mais ou menos por aí que seu mestrado entrava? Sim, exatamente. Porque, na verdade, a maior parte dos empresários hoje, eles já estão e entraram no ramo, esses empresários entraram no ramo de alguma forma mais improvisada, que é o que mais acontece, e estão ali atuando, mas sem saber o que estão fazendo. O carro já está andando, eles não precisam trocar rodas. A uns 100 km por hora. E nesse processo, o que falta é capacitação prática. Tem teoria? Tem que ter teoria, claro. Quando a gente entende, eu acabei de falar aqui sobre semiótica, o que casa significa. Você entendendo isso, fica mais fácil de, na prática, você falar assim, então peraí que eu vou pensar melhor antes de usar qualquer palavra para me expressar com alguém. Então, teoria faz falta? Faz muita falta. Mas colocar em prática é muito importante. E, de forma alguma, eu aqui, enquanto docente, vou minimizar a importância da universidade, do ensino superior e da qualificação. Mas existem muitas áreas de atuação hoje que precisam estar na prática profissional, mas têm o seu próprio empreendimento. E é fundamental que essas pessoas saibam o que está acontecendo com o negócio delas. É preciso que elas tenham uma visão holística desse negócio e saibam até mesmo para poder contratar. E isso é fundamental. Eu falo pela minha própria experiência. Quando um empresário vai contratar o meu serviço e ele tem noção de marketing, o nosso diálogo, o nosso resultado é muito diferente de alguém que não tem noção nenhuma. Então, mas aí eu vou ser mais importante para isso. Não, pelo contrário, ele precisa entender. Ele precisa ter um mínimo ali de conhecimento para que ele ache o profissional certo, para que ele me cobre resultados. Porque faz parte de quando você tem um negócio, você faz parte saber isso. Exatamente. Não adianta a pessoa, né, exemplo bobo assim, tem um restaurante, não adianta ela só saber cozinhar. Não, ela pode fazer a melhor comida do mundo, se ela não souber administrar, regra sanitária, né? Ela vai precisar de garçom, pessoa para atender,
E ela vai ter que ter essa visão holística, de chegar no estabelecimento, ver que às vezes a pessoa lá da frente não está atendendo tão bem, de que as mesas estão fora desse quadro, de que a iluminação está muito clara e as pessoas vão ficar desconfortáveis. Chegar lá dentro, falar, ver como é que está esse estoque. Ela precisa ter essa noção do todo para que ela cobre das pessoas certas. Querido gerente, vamos resolver isso aqui, aquilo ali, porque senão o negócio dela não vai para frente. Ótimo. E aproveitando que você tem essa, né, está em tantas áreas, eu queria muito que a gente falasse sobre a comunicação desse profissional autônomo, psicólogo, psicóloga. A gente está gravando esse podcast em 2025, acredito que esse papo vai ser relevante para muitos e muitos anos, por isso que eu sempre gosto de trazer uma marcação de tempo, né, mas não é um assunto de agora, mas quanto mais o tempo passa, eu acho que a pandemia ajudou muito nisso, das pessoas perceberem que a imagem vale alguma coisa, que ela precisa ter uma presença ou digital, ou, né, ela é um profissional. As pessoas também não estão só procurando a terapia, elas estão procurando o psicólogo que fornece a terapia, que fornece o serviço, enfim, que ele vai oferecer. Isso que eu tô falando é uma besteirada que me ensinaram no Instagram, ou de fato a imagem vale a pena? Rafael, eu acho que estamos em 2025. Ih. Não dá, realmente, pra gente pensar que a gente consegue ficar fora desse mundo. Às vezes dá vontade de pegar o celular e jogar fora, quebrar ele em pedacinhos, porque é invasivo, é muita coisa, é muita informação. Às vezes dá sim, e vai acontecer por 1000 vezes. Mas a gente está inserido hoje numa sociedade que faz parte dela estar nesse ambiente digital. Hoje nós não existimos enquanto sociedade sem esse ambiente digital que nos cerca. Então, não dá para ficar de fora. Aí, como eu vou estar dentro, então? Já que eu tenho que estar dentro. Acho que a primeira coisa que é bom a gente frisar é que... E é engraçado isso, porque a gente falou de universidade, assim. Eu lembro que lá atrás... meus alunos ficavam assim, professora, porque o meu perfil é fechado, posso postar o que eu quiser. E ainda era um tempo que realmente você podia fechar o perfil e ali quem ia ver eram só seus amigos e tudo. Hoje você ainda pode ter um perfil fechado. Mas eu lembro que lá atrás, há uns 6, 7 anos atrás, eu já virava e falava assim, gente, não adianta você fechar seu perfil. Você é você. Se tem 10 pessoas no seu perfil aberto, onde está ali, onde elas podem ver tudo da sua vida, se essas 10 pessoas sabem, elas são igual suas vizinhas fofoqueiras. O que elas sabem, o que está aqui em volta, tudo vai saber também. Então, a primeira coisa sobre imagem é a gente entender que rede social, ela é uma expressão da nossa sociedade. O que acontece nela é uma expressão do que está acontecendo aqui dentro. Então, não adianta você pensar que você vai conseguir mascarar a situação. Então, primeira coisa, abram os perfis, pelo amor de Deus. Os psicólogos, eles têm isso, assim, de verdade, eu não entendo, né, não tô nem trazendo, tipo, por julgamento, eu tô aprendendo aqui com você. Eu não entendo o psicólogo que fala assim, eu fecho o meu perfil pro paciente, pro cliente, não me seguir, ver da minha vida, e eu sempre trago... Pra mim mesmo, eu penso assim, nossa, o que eu ando fazendo da minha vida que meu cliente não poderia ver? Exatamente, né? Isso. Porque já pensou chegar na sessão e ele fala assim, Liana, eu vi você, sabe aonde? Na Chapada dos Veadeiros. Fala assim, dei esse exemplo porque eu vou viajar muito em breve, meus pacientes vão ver que eu estarei lá sim na minha semana de férias. Os pacientes que me seguem, né? Que acaba vindo por causa do Instagram. Mas eu fico pensando, gente, qual é o problema? Eu acho que eu não posso nada de inadequado. Eu sou uma pessoa, um ser humano, igual eles, dadas as devidas proporções. E a colocação aqui é justamente essa, Rafael. Se existe algo de inadequado, não poste em lugar nenhum. E de preferência, não faça. Não é? Se tem algo da qual você vai se envergonhar depois, preferência, não faça. Mas se você fizer, não poste em lugar nenhum. Porque isso pode vazar em algum momento. São as vizinhas fofoqueiras, lembrem-se disso. Então, a primeira coisa é essa. E é até bom que isso te lembra,
né? Seu perfil estando aberto, você lembra, antes de fazer uma besteira ali, de postar, você fala assim, mas todo mundo vai ver. Então, você vai começar a pensar melhor nas coisas que você está colocando públicas ali. E a partir disso, acho que a grande questão de ter relevância na rede, ter uma imagem ali, é que pessoas se conectam com pessoas. Essa frase, eu acho que ela precisa ser repetida por milhares de vezes. Pessoas se conectam com pessoas. Não adianta, às vezes a gente está falando aqui com psicólogos autônomos, muitos já têm suas clínicas, e aí, não, eu tenho o logotipo da minha clínica e eu só posto coisa da clínica. Tudo bem, mostra profissionalismo da sua clínica, mas o seu paciente quer se conectar com você. Ele não quer se conectar com um logo, um desenho imóvel, parado, que não representa aquilo que você é. Tem você falando, né, de que a pessoa quer se conectar com você. Teve uma época que eu tive clínica, tive a oportunidade de uma amiga que era arquiteta, montou aquele espaço que hoje a gente chama de todo instagramável, e eu me preocupava muito, eu era exatamente desse jeito, Liana. Não, porque olha essa cafeteira, eu vou fazer esse take, alguma coisa. Eu sempre gostei de fazer vídeo, e às vezes eu fazia um vídeo, e aí uma vez uma pessoa comentou do livro que ela viu no fundo. Ela, nossa, eu amo esse livro. Nunca vi. Aí, papo vai ali, a pessoa virou um cliente meu. Dentro da clínica, recebi a pessoa, e aí eu tinha os privilégios de quem vê a gente pelo YouTube, né? Era cimento queimado assim também. Eu desenhava, fazia umas coisinhas na parede, a pessoa, detalhe bobinho assim, no cantinho. Ela gostava daquele detalhe. Aí vinha outra, falava... E aí, depois de um tempo, eu parei pra pensar, eu falei... Ninguém se importa com a cafeteira bonita, com a samambaia instagramável... Não, elas se importam com tudo que tem aqui dentro que tem a ver comigo. Exatamente. É isso. E a conexão, ela é com o indivíduo e com a personalidade, com os gostos, com os trejeitos. Essa pessoa quer saber se você gosta de gato. Essa pessoa quer saber se você gosta de Beatles. Essa pessoa, ela se conecta com os detalhes de quem você é. Então, não dá pra gente pensar hoje numa comunicação que seja impessoal. E então é importante sim, respondendo sua pergunta lá atrás, é importante sim que a gente entenda que hoje esse mundo digital ele faz parte do nosso social, ele é uma extensão do nosso social, a gente precisa estar lá, por mais que às vezes seja cansativo, e que estar lá é uma extensão de você, não é um personagem, não é uma maquiagem, não é alguém que você construiu. É uma extensão do que você é. É levar para adiante, é levar para frente da câmera, é levar para um texto ao que você é e que você quer passar para os seus possíveis clientes. Legal que você trouxe até a pontuação do texto, porque vai ter a pessoa que ela é boa de vídeo, boa de fala, boa de, né, tantas formas que a gente tem de se expressar. Mas é isso, é procurar uma forma que seja agradável, às vezes nem todas vão ser, a gente vai ter que se expor um pouquinho ali, vai ter que aprender a se colocar no mundo. E acho que até, não sei, né, extrapolando um pouco fora do digital, que nem você trouxe a importância da nossa imagem para trazer essa conexão. Quando a gente está se formando psicólogo, psicóloga, a gente aprende uma coisa que eu sempre achei horrível, assim... Obviamente, não é todos os professores que falam, mas que, sei lá, você é minha paciente, aí você me pergunta assim, Rafael, você gosta de gatos? E aí, ao invés de eu responder se eu gosto de gatos, eu falo, por que essa pergunta é relevante? Por que você gostaria de saber se eu gosto de gatos? Eu sempre achei isso tão insuportável. E eu me imaginava como paciente pensando assim, nossa, se eu passar por isso, se um dia eu fizer uma pergunta para o psicólogo e ele me devolver essa, nossa, eu vou ficar tão chateado, mas tão chateado, porque eu nunca recebi uma pergunta, ninguém nunca me perguntou assim, nossa, Rafael, você, sei lá, tem relacionamento aberto, fechado? Ninguém nunca me perguntou da minha, eu como terapeuta, né, de alguma coisa extremamente íntima. Sempre são coisas, que é isso, é do dia a dia, né? Sei lá, o paciente pergunta, mas que time que você torce? Eu não gosto de futebol, né? Vida que segue. A pessoa está buscando uma forma de se conectar com você, falar, de poder se abrir com você. E principalmente nessa área, né? Eu acho que se essa máxima que eu estou expressando aqui, assim, se ela funciona,
de uma forma ampla para a comunicação humana, eu acho que para vocês psicólogos é mais ainda. Porque essa pessoa, ela quer criar um espaço para se abrir. Ela precisa te conhecer. Ela precisa saber quem é você, de alguma forma. Sim. É claro que o seu íntimo não faz parte disso. Mas ela quer saber que existe uma ponte onde ela vai se sentir segura. Então, é muito importante criar esses canais. E se não for por meio de um vídeo, gente, hoje tem outras maneiras de se fazer isso. Por exemplo, dentro de um Instagram, por exemplo, a ferramenta de maior conexão são os stories. E nos stories, você pode texto, passa pro próximo, texto, caixinha de pergunta. Vai lá e GIFs. E aí você fez o quê? Uma narrativa, você criou uma conversa que, né, em termos bonitos, é um storytelling que você está construindo para conversar com o seu público. Você não botou sua cara, mas você está conversando com essas pessoas. E isso está dentro, sim, do que é fundamental. É você também estar lá com uma certa frequência, né, Rafael? Ah, tem a frequência. Eu não posso postar uma vez e desaparecer. Não pode. Não pode. Tipo, hoje eu coloquei uma roupa bonita, vim aqui no podcast, hoje eu vou postar. Aí daqui um mês eu posto de novo. Não pode, isso não pode. Esse é eu acho que o primeiro maior erro que a gente tem dentro da comunicação é a questão da falta da identidade. Que é isso, é entender que ali você é só uma extensão de quem é você. É se posicionar. E o segundo maior erro é esse, é a questão da constância. Primeiro, porque sim, o algoritmo quer que você esteja presente. E se você não estiver presente, ele vai te boicotar, sim. Faz parte das regras do jogo. Não adianta chorar, é assim que funciona. Tio Zuckerberg fica bravo, tira você, não te entrega para mais ninguém. Se você sumir, ele fica chateado. Então, sim, é preciso manter constância por causa do algoritmo. Mas se a gente pensar em relações humanas, porque nós estamos falando o tempo todo que essa comunicação que existe lá é a mesma comunicação que existe aqui, pensa no seu círculo de amigos. Você simplesmente some dos seus amigos. Aí um dia que você tá lá chateado, tá tudo ruim na sua vida, aí você vai lá e manda no grupo, gente, a gente podia sair hoje. Alguém te responde? Uma relação afetiva funciona sem diálogo? Constante? Só quando você quer. Hoje eu quero, vou conversar. O resto da semana eu tô emburrado, não vou conversar. Então, a constância, ela é uma necessidade da relação humana. Então, ela precisa acontecer na rede também. Agora, é fácil manter isso? Se eu sou psicólogo, tenho que atender meus pacientes, e se eu sou um empreendedor do meu negócio, eu tenho que cuidar disso? Não é fácil, não. Mas o que eu sempre comento com os meus clientes é o seguinte, se está faltando tempo, é que as coisas estão indo bem, isso é ótimo. Mas esses clientes que estão vindo, eles podem secar se você não nutri-los. E é relação, e essa relação ela precisa ser nutrida. Então, leve como algo que faz parte da sua rotina. Assim como é importante você ter uma rotina de exercícios físicos, de se alimentar bem, de fazer as suas finanças da empresa e etc., coloque na sua rotina, uma vez por semana, toda segunda-feira, a partir das 4 da tarde, eu não tenho atendimento. Segunda-feira, fim de tarde, eu sento para fazer os conteúdos da minha semana. Escrever, pensar, fazer vídeo, postar, fazer o que for. Dá pra agendar. E aí eu deixo programado pro resto da semana, eu deixo agendado. Então, é necessário se programar para isso. Se você realmente deixar para fazer na hora que deu vontade, a constância não vai existir. Tio Zuckerberg vai ficar chateado com você, seus clientes vão ficar chateados com você, e aí é um erro fatal. Mas acho que tem também o ponto que quanto mais a gente faz,
mais fácil vai ficar. Sim, voltamos nas 10.000 horas, né? Exatamente. Então, nossa, eu gasto ali, nossa, parece que... trazendo até um exemplo da minha esposa, ela uma vez foi fazer uma publicação de alguma coisa junto com uma amiga dela, ela ficou quase 1 hora sentada ali, nossa, isso aqui, meu Deus, é muito difícil. E aí foi precisando com o tempo, a gente estava fazendo uma campanha de arrecadação, e ela foi ficando cada vez mais rápido. E eu fui mostrando, ou ela se ligando de alguns insights, de como deveria. Ela até brincava assim, agora eu já sei fazer tal coisa. Antes eu me matei meia hora, agora eu já sei fazer. Exatamente. Né? E ela mostrando, na prática, eu vendo assim, quase uma criança crescendo, né? Eu mostrando, meu bebê sabe mexer no Instagram. E é igual ligar a câmera a primeira vez para gravar um story. É muito estranho. A primeira vez é terrível. Ouvir a própria voz. E isso vai mudar o quê? Com a prática. E uma coisa que você falou sobre o fazer ali e ir aprendendo isso, gente, existe inteligência artificial para te ajudar. Conta ali com o amigo GPT ou outras inteligências artificiais. Vai dinamizando esse trabalho, também vai te ajudar bastante. Mas o importante é que você comece. E isso também é muito importante. Eu acho que facilita muito a vida de quem está entrando e começando a cuidar da sua imagem no digital. Entender que não existe o perfeito. O perfeito, ele não existe. Existe, psicólogo? Não. O perfeito, na verdade, tem Eu já ouvi pessoas falando que a perfeição, na verdade, tem o quanto mais tempo você gasta naquilo. Então, você pode não chegar na perfeição, mas tempo investido, você sempre vai estar melhorando. A pergunta é, para quê? Para quem precisa? Então, até um exemplo, a gente tá gravando esse podcast em finalzinho de abril de 2025. E a TV Globo tá fazendo a comemoração dela de 60 anos, passando toda uma programação especial. Eu, zapeando na televisão, eu vi mostrando um programa falando de um diretor que queria gravar uma cena da novela, assim, e assim, teve todo um trabalho. A cena, eu acho, 3 segundos. De um negocinho que eu pensei assim, ok, pro diretor tá perfeito. Precisava? Olha, acho que só pra ele. Quem sou eu, né, pra falar sobre direção de arte e tudo, mas às vezes é isso. Precisa ser perfeito? Às vezes não é nem que a perfeição não existe, mas não vai precisar, né? Exatamente. Então, não é algo necessário, principalmente no mundo digital. Sinto informar, mas assim como a gente tem o probleminha da entrega, se você sumir, a entrega também para em poucas horas. Não é só o story que fica no ar 24 horas. Aquele post do feed que você colocou hoje, em 48 horas ele não vai estar entregando mais. Ele vai parar de circular. Quem for lá, clicar no seu perfil, futricar, ficar lá rolando, ainda vai achar ele ali. Mas ele vai parar a entrega. Então, amanhã, ou você já posta outro para você começar a aparecer de novo, ou isso para, essa roda para de girar. E aí você se pensa, eu me matei, morri, sofri, tentando achar o perfeito disso daqui. 3 quilos de maquiagem no rosto pra fazer esse reel. E aí ele vai circular ali em torno de 24 horas performando, depois disso ele vai cair num limbo, e aí você precisa de novo e de novo. Então, a gente precisa perder o medo de também tentar, errar. E isso é uma máxima do mundo da inovação hoje. As pessoas vão esquecer, né? Rápido também. Gente, te julgar as pessoas vão de todas as formas. Isso, assim, você pode estar fazendo maravilhoso, perfeito. Vai ter quem vai virar e falar assim, Angelina Jolie é feia. Então, sempre vai ter. Então, não se preocupe tanto com isso. O importante é começar, o importante é fazer. Óbvio, estabeleça seus critérios de qualidade, seu padrão de qualidade. Olha, isso aqui é o mínimo, não vou fazer tão ruim assim. Ter uma boa qualidade de áudio é muito importante. Áudio conta muito. Porque as pessoas, né, não conseguem ficar em um lugar, em um vídeo que o áudio esteja ruim.
Uma boa iluminação na hora de fazer uma foto, na hora de fazer um vídeo, é muito importante. Erros grotescos de digitação, são critérios de qualidade. Mas mais do que isso, não, dá enter, publica, fecha o Instagram e sai. Mais tarde você olha, sabe? A gente precisa se desapegar um pouco, a gente é muito apegado no que vão achar ali. E o seu cliente, quem pode achar muita coisa, no máximo quem está ali para isso, para te julgar. E essa pessoa provavelmente não vai ser seu cliente. Então, não se apega com ela não. Pensa no que você precisa de passar para frente. O que é a mensagem que você quer passar? Conseguiu transmitir isso? Dá enter. Maravilha, maravilha. Tem uma pergunta também, assim, a gente está falando bastante do digital, a forma que a pessoa se posiciona fora, não sei, assim, ela ter uma opinião muito forte, às vezes, uma vez eu conversei com um psicólogo e falou assim, nossa, eu sinto que eu não tenho muito para falar, né? Eu estudei aqui, eu gosto, sei lá, de falar de ansiedade, mas aí eu vejo alguém fazendo um conteúdo, aí, sei lá, coloca a psicologia na política, no filme, faz análise, faz não sei o quê. Eu conheço mais aqui da minha área. Vale a pena essa pessoa também tá falando? Porque ela se sente... Eu senti ela tão acuada, sabe? No meio de tanta gente produzindo. Rafael, pra mim, nesse caso, a gente precisa voltar lá na questão da identidade, da essência e do posicionamento dessa pessoa. Se essa pessoa é assim, até numa roda de bar com os amigos dela, não adianta ela querer falar assim, eu preciso me posicionar forte como essas outras pessoas que eu estou vendo, porque senão nem adianta eu fazer conteúdo. Mas se essa é uma pessoa que, por exemplo, ela é a pessoa sensata do rolê, aonde está todo mundo lá discutindo, e a minha opinião é essa, a minha é aquela. E essa pessoa vem, e ela é quem chega ali e fala, gente, mas vamos mediar isso daqui, porque tem isso, tem aquilo. Por que não trazer essa postura para as redes sociais dela? Então, eu acho que tem que ser uma expressão mesmo do que essa pessoa é. E existe o caminho para isso. Uma das formas de fazer isso é o conteúdo educativo. Ele vem muito para casar com essa possibilidade de não estar o tempo todo também com uma vertente muito de conversão, que a gente costuma chamar. De o tempo todo, estou tentando conquistar um cliente, estou tentando trazer as pessoas, estou tentando fazer com que alguém venha para o meu consultório. Porque isso é chato. Ninguém quer ouvir um vendedor o dia inteiro. Pensa comigo. Se a pessoa quisesse comprar alguma coisa, ela não estava no Instagram, ela não estava no TikTok, ela estaria onde? Na Shopee, no Mercado Livre, no Google, buscando aquele profissional. Ela não estaria na rede social. Ela está na rede social para quê? Para ver entretenimento, para conversar, para conhecer pessoas, para se conectar com outras pessoas. Então, se a gente for a pessoa que está ali o tempo todo vendendo, a gente está sendo chato. É só isso. A estratégia, então, é lidar como se fosse num aplicativo de relacionamento. Eu vou conquistar essa pessoa. Porque se você chega, né, até só não no aplicativo, né, na vida real, se você encontra lá seu crush, o seu possível parceiro e você é a pessoa mais direta do mundo, você vai assustar essa pessoa, com certeza. Exato, é isso. Você não chega e despeja tudo que você tem para despejar? O que é isso? Não, ô Mariana, gostaria de fazer psicoterapia? Tá sofrendo de ansiedade? Vem comigo! Então, a gente precisa ir fazendo essa outra abordagem também. A gente até... Isso é legal para quem está começando a estruturar conteúdo, pensar que a gente tem que ter conteúdos de atração, que são conteúdos para trazer mais seguidores, para trazer mais pessoas para te seguir, para te acompanhar. E esses conteúdos, eles precisam ser basicamente conteúdos leves, conteúdos de fácil absorção, porque as pessoas estão cansadas. Como que é o consumo do Instagram? Você usa seu dedo como uma metralhadora. O seu dedo rola mais rápido do que tudo. Então, você só para em algo que te chama muita atenção. Então, se você tá ali vendendo alguma coisa ou panfletando, porque eu brinco que tem gente que panfleta no Instagram, né? Aquelas artes muito frias, muito impessoais, essa pessoa não vai parar ali. Então, conteúdos leves, conteúdos que
tragam alguma coisa, algum conhecimento, mas de uma forma bem superficial, que essa pessoa vai consumir rapidamente. Porque o Instagram, a gente abre ele 80 vezes por dia. Mas todas as vezes, para consumo muito rápido. Você não passa mais do que 2 minutos ali no Instagram e você fecha. Aí você vai na fila, você abre de novo, fecha. Aí você olha o celular, fecha. Então, são consumos rápidos. Então, esse conteúdo de atração precisa ser leve. Aí a gente passa para um outro tipo de conteúdo, que é um conteúdo que precisa ser um conteúdo mais informativo, um conteúdo mais de utilidade pública, um conteúdo educacional. Aonde para o psicólogo, gente, isso é um campo vastíssimo. Tem tanta coisa interessante que pode ser abordada. Tanta área diferente, tanto transtorno, não transtorno. Não só a gente falando, acaba que, né, cai no lugar comum da área da saúde. Sim. Mas dentro da área da educação tem tanta coisa que a psicologia pode trazer de dicas, assim. Sim, e isso é entender, por exemplo, eu tô querendo nichar o meu negócio de psicologia mais para ambientes corporativos. Então, o que eu posso fazer de conteúdo que abrace essa área corporativa com pitadas de psicologia? Vai lá no GPT, gente, pede ajuda. Você não precisa tirar tudo da sua cabeça também, não. E aí, gera lá uma quantidade de temas, e a partir desses temas, o que você tem para falar sobre isso? Não quero aparecer? Ótimo, conteúdos informativos são ótimos para fazer em formato de carrossel. E o carrossel é onde você vai mostrar seu conhecimento, aquilo que você sabe, mostrar que é o seu momento de falar assim, eu sou bom no que eu sei aqui, entenda que eu conheço. E também é bom para que essa pessoa sinta que você está sendo útil para ela. Não, se esse cara conseguiu me entregar isso aqui tudo num post de Instagram, lá dentro do consultório ele vai conseguir me ajudar. Sim, existe uma aura mágica dentro dos temas de saúde mental que eu acho que isso ocorre porque o psicólogo, ele lê pra caramba, ele estuda muito. Aí você vai ler, não existe um livro, vamos escrever esse livro que vai ser sucesso, um livro, tudo que você precisa saber sobre depressão, porém de maneira ética e sério. Não existe esse livro. Então, ele vai estudar de uma fonte, de outra, um artigo científico, ele vai ver indiretamente por uma abordagem, ele vai construindo todo aquele conhecimento. No final das contas, o público final, né, a pessoa, sei lá, o futuro cliente da psicoterapia, ele sofre dos sintomas e ele não quer sofrer mais. É uma conta que pro paciente ela é muito básica. Eu tenho essa dor, você consegue retirá-la de mim e, se possível, adicionar um pouquinho de felicidade, um pouquinho de momentos de alegria na minha vida. Só que o psicólogo, às vezes eu sinto isso, ele quer lidar com o cliente ou com esse espectador como se fosse um outro psicólogo que está conversando com ele, né? Mas como que eu vou falar de um assunto tão profundo, como é que eu vou falar 60 segundos? Você consegue. Treina, tenta, escreve. ChatGPT ajuda também. Ajuda. Vou te dar uma dica muito boa. Pensa que você tem que explicar esse assunto para sua mãe. É a melhor coisa que eu te falo. Pensa que você tem que explicar para sua tia que mora na fazenda, de forma rápida e simples. Você vai esquecer os termos técnicos. Porque é isso que você precisa levar para a rede. Mas porque aí vão achar que eu não sei de verdade. Pelo contrário, aí vão achar que você sabe explicar. Aí vão achar que você consegue transmitir. Esquece os outros psicólogos. Esquece. Isso é um erro de todas as áreas, tá? A pessoa consome muito conteúdo da área dela, da área técnica dela. Eu atendo um fotógrafo que é muito difícil fazer ele sair desse mood. Toda hora tem que ficar cutucando ele. E ele, como ele consome muito conteúdo, ele quer o tempo todo fazer conteúdo que é extremamente lindo, maravilhoso, surreal. Mas mas assim, a moça que vai casar não quer ver isso. Ela não tá preocupada com isso. Todo esse conceito, essa luz. Não, ela não tá mesmo. Ela quer saber que vai ser emocionante, que vai ser lindo, que vai estar registrado. E aí a outra abordagem. Então a gente precisa esquecer do outro profissional, a gente precisa esquecer aquilo que a gente está recebendo de conteúdo
e pensar que a gente precisa explicar para a pessoa mais simples, mais humilde, de forma muito natural. E treino. Treino. Muito treino. Quando você precisa explicar a mesma coisa. Quando eu tinha 16 anos, eu estudava em colégio técnico, a gente precisou fazer um projeto de conclusão do ano, então tinha que ser uma invenção. Eu fazia mecatrônica. Minha vida é muito doida. E a gente fez uma máquina que passava roupa sozinha com vapor. E funcionava. E aí toda vez que a gente ia apresentar na feira, né, vinha todos os estudantes, os pais, professores, a gente começava dando uma explicação de 20 minutos de como funcionava. Isso passou 2 dias, no final do segundo dia a gente explicava em 2 minutos. 2 minutos. Como é que funciona? Quita a água, uma resistência de chuveiro, sai vapor, vapor passa roupa. Lindo, né? E as pessoas achavam maravilhoso. No começo, a gente explicava como que funciona uma resistência de chuveiro, e gaguejando ainda. A água, como que o vapor interage, o calor, não sei. A gente já começou a pegar assim, as pessoas se importam mais com isso. Mas precisou dessa curva de aprendizado, de estar falando sempre. E você até trouxe assim, né? Como que eu explicaria pra minha mãe, pra minha tia? Às vezes é legal você perguntar pra essas pessoas. Tipo, como que você explicaria? Né? Às vezes eu faço isso com a minha mãe, ela ouve tudo que eu faço. De coisa de psicologia, assim, então ela sabe explicar muito bem já. Olha. Ela é uma pessoa ruim pra gente perguntar isso, mas eu lembro da minha avó, a gente conversando assim, e aí uma vez ela falou assim, que depressão, ela falou assim, é quando a gente quer parar de fazer as coisas, mas é sem motivo, não é? Aí eu falei, é isso, vó, exatamente isso. Porque ela não explicou como é uma tristeza, ela falou assim, é quando a gente não quer mais fazer nada, né? Mas a gente não entende o porquê. Eu falei, é isso. Olha só. Então, às vezes vale a pena perguntar pra pessoa, o que você acha? Só pra eu pegar umas... A gente não vai falar, mas só pra eu pegar umas dicas, assim. exatamente. Porque aí a gente consegue entender de forma simples como que as pessoas compreendem isso, né? E aí a gente volta lá na base da comunicação. Para nós que temos todo um aparato técnico, nossa, eu quero explicar da melhor maneira. Mas o que vai chegar no final, na ponta desse fio, lá pro outro lado? Vai chegar um emaranhado de coisa louca. Então, não dificulta para as outras pessoas. Facilita. Nosso papel é esse, quando a gente está na rede social. Ou mesmo numa conversa, quando seu paciente chega lá a primeira vez e você vai explicar para ele como que vai funcionar o seu processo, né? O seu método de tratamento. Você vai explicar da maneira mais difícil? Ele vai sair de lá satisfeito? Eu falo por causa de outras áreas de saúde, né? Às vezes você vai no médico e ele dá tanta volta, ele te explica de uma maneira tão difícil que você fala assim, vou morrer? Você não sabe, né? Eu vou tipo morrer. Assim, no final das contas, eu estou bem ou eu estou mal? Você não consegue ter compreensão daquilo que ele está te falando. Então, pensar que é um paciente que está ali e ele quer entender da forma mais simples. Pra gente até encaminhar pro final, trazer um exemplo, tem um psicólogo, psicanalista muito famoso brasileiro, Christian Dunker. Ele aparece na televisão, sei que ele faz umas coisas com a GNT, já apareceu em filme, assim, ele é uma grande referência. E eu vejo que ele se comunica muito bem. Ele é um cara muito bom, ele ajudou a escrever o manual de psiquiatria, o manual que a gente tem atual. Então, assim, ele é um cara muito bom. E acho que era em 2012, 2013, por aqueles anos ali, eu fui numa palestra dele. Numa época que eu acho que ele era só famoso para psicólogo, né, para estudantes. E eu não entendi nada. Eu não entendi. Nossa, mas ele falava umas coisas assim, e de um tema simples. O tema era sobre amor. Se o amor é uma construção social, se o amor existe como essência, tudo. E aí tava uma psicóloga lá falando, e ele foi falando, e eu saí de lá com uma sensação. Eu falei, nossa, eu não entendi nada. E ele é genial. Ver como ele fala hoje com as pessoas, e acho que cai nisso, que a gente comentou lá no começo. Alguém pode olhar pra ele e falar assim, mas o Christian Dunker, ele é maravilhoso, né? Ele tá conversando e falando e repetindo 1000 vezes a mesma coisa. Ele tá ficando bom nisso. E ele tá encontrando a forma de fazer isso de forma simples. E eu te pergunto, lá atrás, quando você ouviu e foi muito rebuscado, como que você se sentiu? Eu me senti burro. Nossa, eu falei,
caramba, eu achei que eu tava aprendendo um pouquinho, mas eu realmente me senti assim, nada. E é isso que a gente quer, que a pessoa com quem a gente está se comunicando se Jamais. sinta? É que eu fui chato, fui estudar, mas nem todo mundo é assim. Com certeza. Então, assim, a gente não quer que essa pessoa também se sinta mal. É óbvio, né? Principalmente nessa era em que a gente precisa chamar a atenção e tudo mais. Existe muito o princípio da dor, você entender aonde está a dor, né, do seu possível cliente e ir lá e falar dessa dor para que ele possa identificar a necessidade ou o desejo dele de compra. Mas você não precisa menorizar ele nesse ponto. Você consegue, né, tratar isso de uma forma muito tranquila e principalmente, às vezes, hoje a gente vê, eu vejo o humor com muitos bons olhos hoje dentro da rede, porque ele consegue trazer pautas importantes de uma forma leve, tranquila, onde a pessoa, nossa, isso é real. TDAH existe, preciso ficar atento e respeitar mais quem está ao meu redor. Então, existem maneiras e maneiras de se falar as coisas e a gente pode escolher as melhores. Sensacional. Liana, teve algo que eu não te perguntei, que a gente acabou não abordando, mas que você queria deixar de recado, ou algo que você gostaria de reforçar de recado para os nossos psicólogos, psicólogas, empreendedores que estão nos ouvindo? Eu acho que é só um grande resumo disso que a gente falou, sabe, Rafael? Que é muito importante entender que a gente nunca vai dar conta de fazer tudo, mas que a gente precisa entender um pouquinho. Enquanto empreendedores que somos, né? Se eu estou fazendo 5 atendimentos por mês, ou se eu estou fazendo 50 atendimentos, é um empreendimento, é a minha vida, é o que sustenta o meu lar, e eu preciso enxergar isso de uma maneira mais profissional. Então, isso daqui que vocês estão fazendo com o podcast, trazer esse conteúdo mais rico, mostrar formas de olhar de uma maneira diferente para o negócio, é muito importante para essa facilitação de acesso à informação, né? Ninguém precisou vir aqui agora e ouvir um curso da Liana de 14 horas seguidas, comprar lá no infoproduto para poder entender um pouco mais sobre como o psicólogo pode fazer um melhor uso da rede social dele. Aproveitar essas oportunidades e entender que é necessário, sim, mas que a gente pode aproveitar o que está sendo oferecido para crescer de forma saudável, sustentável, sem peso, né? Porque eu acho que o trabalho do psicólogo é justamente levar o paciente para um caminho de mais leveza. E não dá para o psicólogo surtar tentando fazer tudo. Não. Ele, no mínimo, tem que se cuidar muito, né? Depende. Não só o psicólogo, né? Mas todo mundo que cuida de alguém precisa ter essa responsabilidade também com o autocuidado. Sim. E onde que a gente te acha em redes sociais? Se você falar pra mim que não tem redes, nossa, já pensou? Vou ferir profundamente tudo que a gente falou, né? Não tem como. Mas onde a gente encontra seu trabalho, as suas redes? Tô no Instagram, @Liana_Peixoto, e também no LinkedIn, Liana Peixoto. E por lá a gente consegue manter contato e poder contribuir um pouco mais. Maravilha. Suas redes vão estar nas descrições do podcast, de quando a gente colocar os cortes. Recomendo que as pessoas sigam. Eu vou começar a seguir, porque eu estou reativando o meu Instagram. Eu estava nesse pecado que você falou, sabe? De postando uma vez aqui, uma vez ali, mas... Você low profile. Eu estava no detox digital, mas é isso. Eu acho que é prática, estudo. Estou descobrindo uma forma de manter sanidade, sem vício com redes, ao mesmo tempo que minha vida profissional está sendo garantida de alguma forma ali. E coloca isso na sua cabeça, Rafael. Rotina. Estabelece isso como uma das atividades naturais da sua empresa. Que você vai ver que não precisa ser um peso, sabe? Que você vai conseguir estabelecer ali uma forma de fazer isso funcionar. Maravilha. Muito obrigado, Liana. Muito feliz de participar. Foi maravilhoso. Agradeço. E para as pessoas que gostaram desse papo, que
estão aí nessa caminhada, nessa jornada empreendedora. Esse e mais outras conversas você encontra no nosso feed, segue a gente em tudo quanto é rede social, @psico.club, encontra a gente tá no YouTube também. Se possível, deixa um comentário, fala assim, nossa, adoramos a Eliana, traga ela de novo, ou odiamos, traga outra pessoa, olha que legal essa pessoa aqui para vocês conversarem, né? Venham, interajam, conversem com a gente, se possível avalie a gente lá com 5 estrelinhas no Spotify, e é isso. Até o próximo podcast com a gente.